a gravar aqui, então, para passar essas instruções da prova. E quem tiver dúvida vai poder consultar a gravação, tá? Que eu vou ler aqui e explicar cada questão. Sobre o prazo, vocês têm 48 horas para realizar essa prova, então o prazo vai encerrar no dia 16/4 às 19 horas, tá? Vocês vão ter duas formas de me enviar as respostas da prova, ou pelo AVA, e quem tiver dificuldade no AVA pode me enviar por e-mail, tá? Mas o AVA, gente, ele mesmo, na hora que vocês abrirem a prova, ele vai abrir o campo para você escrever a resposta. Ele vai, nas questões fechadas, você vai marcar e enviar, e eu vou receber o gabarito seus. Então, preferencialmente pelo AVA, eu acho que facilita para todo mundo. Por isso que eu enviei o arquivo em PDF para todo mundo, para que vocês possam consultar antes e deixar para fazer, né, assim, em definitivo lá no AVA. De novo, quem tiver qualquer dificuldade, pode me enviar por e-mail, tá? Então, eu tô sem computador, eu tô fazendo tudo pelo celular, não tem problema. Escreve à mão as respostas, tira uma foto e me manda. Eu só não vou aceitar, gente, mensagem, prova pelo WhatsApp, tá? Porque eu acho muito difícil de ter esse controle no WhatsApp. Meu WhatsApp, na verdade, nem é corporativo, né? Meu WhatsApp é pessoal. Então, já é super complicado, às vezes, responder demanda e tudo pelo WhatsApp. Receber prova é impossível para mim, tá? Para o meu controle interno mesmo. Então, e-mail ou AVA, os dois instrumentos oficiais de comunicação que a faculdade disponibiliza para a gente, tá? A quinta instrução, então, eu já falei, né? Cuidado com as respostas idênticas às do colega, a prova é individual. Então, por favor, né? Vamos evitar. E a sexta é para que vocês deem respostas completas e justificadas. E não esquecer de enviar a resposta das questões fechadas. Gente, nas questões abertas eu peço justifique doutrinariamente. Então não é para você falar assim, o erro do negócio, o defeito do negócio jurídico é erro, ponto. Não, você tem que justificar. Por que é erro? Né? O que é o erro, então? Como que o erro se enquadra nesse caso concreto? É isso que eu espero que vocês me respondam. Então, dito isso, eu vou passar para as questões, que aí eu acho que vai ficar mais fácil vocês visualizarem o que eu quero, tá? A questão 1. Carlos Alberto, famoso traficante da cidade de Itabira, ingressa na mercearia de João e exige que o mesmo lhe venda seu pequeno comércio, sob pena de destruição total do estabelecimento. João já desejava vender seu comércio para poder voltar à sua terra natal. Carlos Alberto paga o valor de mercado. Pronto, essa é a situação fática que a gente tem aqui, tá? E aí a minha pergunta é: a gente pode afirmar que tem algum defeito nesse negócio jurídico? Caso positivo, justifiquem. Então, se você identificar que tem um erro no negócio, você vai justificar, né? Qual é o erro, vai explicar por que você acha que é esse defeito no negócio jurídico. Se você achar que não tem defeito nenhum no negócio, você também vai ter que me justificar, ok? Se você entender que não existe defeito nesse negócio, você vai falar, olha, não tem defeito por causa disso, disso e disso. Nas duas hipóteses, eu preciso da justificativa, tá? Não se esqueçam, gente, que questões abertas é a oportunidade que vocês têm de ganhar pelo menos algum ponto, né, dentro do contexto, porque questão fechada a resposta é aquela, pronto, e acabou. Nas questões abertas, vocês têm a oportunidade de explorar tudo ali para que vocês possam, de fato, ganhar os pontos, tá? Então, essa é a questão 1. Alguma dúvida em relação à questão 1, pessoal? Não. Não. Então tá, vamos seguir então, questão 2. Questão 2 também é um caso, tá? E a pergunta é a mesma, tá, gente? Josias, então, ele é casado em comunhão universal com Cibele e quer separar-se, sem que tenha que dividir seu patrimônio. Então, ele combina com um amigo o seguinte: após obter a concordância de Cibele, venderá o patrimônio imobiliário ao mesmo e dirá à esposa ter investido em ações, e depois informará ter perdido tudo em péssimas aplicações. Após a separação, o amigo devolverá os bens adquiridos naquela situação.
Então, dentro desse caso concreto, a minha pergunta é: qual o defeito identificado na hipótese e quais os efeitos de tal ato perante o ordenamento jurídico? Então, vocês vão me dizer qual é o defeito, né? E o que vai decorrer desse defeito? O que pode ocorrer em razão desse defeito, desse negócio jurídico? Ok? Tranquilo. Você deu até exemplo na sala de aula de um caso assim, Né? Não, até agora é tudo que eu falei, tá? É Tá só muito vocês, e vocês vão ter oportunidade, né, gente, de consultar doutrina e tudo. Então, eu acho assim que vai ser bem tranquilo. Confesso, eu fiz uma prova prática, porque eu não ia colocar letra de lei na prova, sendo que vocês têm consulta ampla. Então, eu preciso testar realmente o raciocínio de vocês, se vocês conseguem identificar um caso ou outro. Então, eu elaborei a prova pensando nisso, em dar uma oportunidade realmente para que vocês utilizem aí o conhecimento prático, tá? E aí, questão 3. Essa questão é maior, tá, gente? Preciso da atenção aí de vocês, que é o seguinte, ó, vou ler o caso. Lucas, nas festas de fim de ano, após ter sido salvo por Rafael de um afogamento, toma diversas deliberações importantes na sua vida, com o desejo de mudar o rumo de tudo que vinha vivendo, sendo elas. Então, olha só, ele fez 1, 2, 3, 4, 5 atos, tá? Primeiro, doação de uma casa a Rafael em contemplação ao fato de ter sido salvo. 2. Celebrar um contrato de locação com Mateus de um imóvel bem confortável para a moradia de Camila e seu filho Tiago. 3. Elaboração de um testamento dispondo sobre sua parte disponível em benefício de um de seus melhores amigos que sofreram um grave acidente que o deixou inválido. 4. Estabelecer um contrato de sociedade com Paulo e Pedro para exploração de produtos alimentícios. E 5. Reconhecer o filho que teve de uma relação extraconjugal com Luísa. Aí tá escrito aqui, cada um dos negócios realizados por César é por Lucas, tá, gente? Foi só um errozinho aí, mas agora, o que vocês têm que fazer na questão? O que é o que eu tô pedindo? Como você classificaria cada um dos negócios realizados, atentando para os seguintes critérios: número de declarantes, vantagem patrimonial, momento de. Eu não consigo ler aqui, peraí. Momento de produção de efeitos. Isso. Momento da produção de efeitos, cumprimento da obrigação e dependência do motivo. Então, aqui vocês vão lembrar das classificações dos negócios jurídicos que a gente viu lá. Então, eu até coloquei, dei até uma colherzinha de chá aqui, né? Coloquei se é unilateral, bilateral ou plurilateral, gratuito ou oneroso, intervivos e mortes-causa, impessoal ou personalíssimo, causal ou abstrato. E essas são as cinco classificações que eu vou cobrar. Então, como que vocês vão fazer a questão? Vocês vão pegar o primeiro lá, doação de uma casa a Rafael em contemplação ao fato de ter sido salvo. Esse negócio jurídico, ele é o quê? Aí você vai colocar se ele é unilateral, bilateral ou plurilateral, se ele é gratuito ou oneroso, se ele é intervivos e mortes-causa, se ele é impessoal ou personalíssimo, se ele é causal ou não causal, tá? Então, o abstrato, né? Então, gente, eu coloquei aqui para facilitar. Ó, favor elaborar a resposta, não esquecendo de incluir a numeração. Então, você vai colocar 1, que é o do primeiro lá. Aí você vai colocar, vamos supor, eu estou falando aqui, tá? Vamos supor, plurilateral, oneroso, mortes-causa, personalíssimo e abstrato. Então, você vai colocar todas as classificações dele referente a cada negócio. Entendido? Uhum. Sim. Então, vocês vão ter que fazer a resposta do número 1, 2, 3, 4, 5, de cada negócio que eu citei ali em cima. E dentro de cada um, vocês vão ter que colocar 5 classificações, com base nesses critérios que eu coloquei aqui. Número de declarantes, vantagem patrimonial, momento da produção de efeitos, cumprimento da obrigação e dependência do motivo.
Consultando os meus slides, gente, os materiais, fica tranquilo de vocês perceberem o que é cada um, tá? Tranquilo. É para pensar Ok. mesmo. Conseguiram entender, então, o pedido aí, né? Sim. Então, Sim. beleza. Essa questão Cada 3. questão dessa... Entendi. Acho que entendi. Oi? Entendi. Eu não ouvi quem tá falando, gente. Entendi, Luciana. Eu Ah. ia fazer uma pergunta, mas eu fui entendendo depois, raciocinando direitinho. Ah, então tá. Vamos lá, então. Aí agora são as questões fechadas, tá, gente? São 2 questões fechadas de VOF. Essa aqui é a primeira. Então, vocês vão... eu vou ler aqui para vocês. Em relação aos defeitos dos negócios jurídicos, avalie as afirmativas a seguir, atribuindo V para verdadeiro e F para falso. Então, olha lá. Quando um pai se nega a assumir a paternidade de um filho, a ameaça de levar o caso ao judiciário constitui uma forma de coação. Aí, verdadeiro ou falso? Camila resolveu adquirir um veículo usado e, ao comparecer à loja, o vendedor Ernesto, percebendo que a mesma não era conhecedora de automóveis, informou que o preço anunciado estava incorreto, pois o carro havia sido objeto de manutenção e melhorias que aumentaram seu preço em 50%, o que fez com que o carro usado passasse a custar mais que um modelo novo. Após as explicações do vendedor, Camila fechou o negócio. No caso narrado, o negócio jurídico efetuado por... gente, os nomes estão tudo errado, tá? Porque eu fui trocando os nomes e esqueci de coisar, mas considerem aí, por favor. Camila. Camila. Então, o negócio jurídico efetuado por Camila pode ser anulado. Porém, se o antigo proprietário concordar com a diminuição no preço, o vício no contrato estará sanado. Verdadeiro ou falso? Terceira, Miguel e Ana se casaram aos 16 anos, com autorização de seus pais. Após 6 meses, se separam e Miguel decide reunir suas economias e realizar um intercâmbio na Austrália, firmando sozinho um contrato com uma agência de turismo. O referido negócio jurídico é anulável, pois Miguel é relativamente incapaz. Aí vocês vão me falar verdadeiro ou falso. E a quarta, a cidade de Itabira foi atingida por uma tempestade de grandes proporções e suas ruas ficaram alagadas. Alberto, que tinha um pequeno barco, aproveitou a ocasião para realizar o transporte dos moradores pelo triplo do preço que normalmente seria cobrado, tendo em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a esse tipo de transporte. No caso, estamos diante do defeito do negócio jurídico chamado de estado de perigo. E aí vocês vão falar se é verdadeiro ou falso. Depois vocês façam a ordem aí, de acordo com as opções. Ok? Compreenderam? Sim. Então, beleza. Questão 5. Também é para completar aqui as opções. Aí a gente vai falar sobre os conceitos, né? De negócio jurídico, ato jurídico, fato jurídico, enfim. Lá numa das nossas primeiras aulas. Podem recorrer lá ao meu slide, né? Acho que vai ser tranquilo. Então, a questão tem o seguinte enunciado. Sabemos que, para o direito, alguns acontecimentos, sejam fatos ou atos, são irrelevantes, ao passo que outros sofrem a influência das regras legais pertinentes. Entre os fatos ou atos que produzem efeitos jurídicos, temos o fato jurídico e o ato jurídico, sendo que dessas categorias derivam o negócio jurídico, o ato jurídico estrito sensu e o ato fato. Considerando o contexto, complete as lacunas a seguir. Então, são os fatos jurídicos humanos lícitos que dependem de manifestação de vontade para criar, modificar ou extinguir relações jurídicas. As consequências jurídicas são aquelas pretendidas pelas partes que celebraram o acordo de vontade. E aí vocês vão falar qual que é esse, tá? O segundo. É o acontecimento sobre o qual incidem regras jurídicas. Terceiro. É um ato jurídico praticado em que, em um primeiro momento, a vontade do agente não tinha relevância para o direito, mas que é fato jurídico relevante quanto aos efeitos. Aí o quarto. É a conduta que se desenvolve em harmonia com as leis e sobre a qual incidem regras jurídicas. E o quinto. É uma conduta praticada pelo agente segundo a sua vontade,
cujas consequências jurídicas do ato são previamente estabelecidas pelas leis. Então, vocês vão escolher o conceito aí de cada um, completar essas lacunas e depois marcar a questão que se adeque à sua opção. Ok? Ok. E aí a última, tá, gente? Prova pequenininha. A questão 6 é sobre fraude, né? Então, em relação à fraude, avalie as afirmativas a seguir, atribuindo V para verdadeiro e F para falso. Então, a primeira, para que a fraude de execução possa ser reconhecida, é indispensável haver uma lide proposta. 2. A fraude contra credores representa a frustração do direito potestativo do credor em receber o que lhe é devido. 3. O ânimo de prejudicar é elemento constitutivo da fraude contra credores. 4. Caso não haja prejuízo ao credor, falta interesse legítimo em declarar a ineficácia do ato em relação aos credores. E 5. Somente os credores quirografários têm interesse em pleitear a anulação do negócio em razão da fraude contra credores. Então, dito isso, vocês vão marcar verdadeiro ou falso, de acordo com a opção, e depois marcar a sequência correta aí. Ô, Ok? Luciana, Oi. não tem, né, 6 lá em cima, não? A, B, C, D, E, F. Ah, não, é isso mesmo. Tá certo. 6, Desculpa, são eu que 6. confundi aqui. São 6 VOFs, mas em 5 opções, Aham, né? é. É isso mesmo. Vocês entenderam, gente, as questões aí? Ficou alguma dúvida, né? Como eu disse, eu tô lendo aqui para vocês, para tentar esclarecer um pouquinho. Passado aqui esse momento, eu vou disponibilizar o áudio, mas não vou ficar tirando dúvidas ao longo dessas 48 horas, senão também eu vou ficar, né, louca. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar agora, o momento é esse. Tô tranquilo, Luciana. Tivemos um recorde na aula de hoje, 29 pessoas. Ó. Só para a prova mesmo, todo mundo desesperado, né? Mas fiquem tranquilos, todas as questões, gente, é aqui, ó, raciocínio e doutrina, tá? E a lei. Vocês vão conseguir resolver com facilidade, eu tenho certeza, tá muito dentro do que a gente viu ao longo aí desses 2 meses de aula que a gente teve. Tá? Aguardo, então, o retorno de vocês, preferencialmente pelo AVA. Quem não conseguir, então, me envia por e-mail. Eu vou encaminhar agora para vocês o arquivo de novo, corrigido em relação a esses nomes, tá? Mas a do AVA não tem como eu corrigir. Então, vocês considerem aí a correção dos nomes, tá? O importante é o que está falando aqui, não tem. O nome não é tão importante. Tá, deixa eu ver aqui. Teve a da Camila. Teve o da Camila. Qual foi o outro, gente? Acho que foi só a Camila? Não, teve mais Não, lá um. em você teve também. Acho que é João. Né? Lá do Lucas, que você coloca Lucas primeiro, depois coloca Rafael. Ah, não, por César. Na questão está escrito César. Né? Como você classificaria cada um dos negócios jurídicos realizados por César? E na verdade, realizados por Lucas. Pronto. Isso, E salvei aqui. Vou encaminhar de novo, tá? A prova pelo WhatsApp e pelo AVA, tá? Quem tiver alguma dificuldade ainda em receber em qualquer uma dessas plataformas, me sinalize hoje que eu encaminho por e-mail, tá? Quem ainda não tiver conseguido qualquer uma dessas plataformas aí, vocês me sinalizem, por favor, que eu encaminharei ainda hoje por e-mail para que vocês não fiquem com prazo aí comprometido em razão de qualquer problema de acesso, tá? Alguma dúvida mais, gente? Alguém quer fazer algum comentário?
alguma coisa? Agora é fazer a prova. Bora fazer a prova. Boa sorte para todo mundo. Vocês não vão precisar de sorte, mas eu vou desejar mesmo assim. Torcendo aqui pelo sucesso de vocês para a gente seguir aí na matéria. Obrigada. Obrigada, gente. Aí tem alguém, o Lucas está tentando entrar aqui, bicho. Obrigada, professora. Obrigada, gente. Quem puder, quem quiser já ir saindo, pode ir. E quem quiser ficar, quem entrou agora e quiser falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Obrigada, com Deus. Obrigada, vocês também. Boa sorte, gente. Nossa, eu entrei na hora certinha. Ô, Lucas, eu fiz a leitura da prova, mas eu vou encaminhar. Eu salvei aqui, eu gravei a minha leitura da prova com as explicações. Vou disponibilizar daqui a pouco, assim que me disponibilizarem pelo sistema aqui, eu já vou disponibilizar, tá? Com as instruções. E aí, como eu falei, eu expliquei item por item aqui, como que eu quero as respostas, né? Assim, o que eu pretendo, o que eu quero que vocês façam, para não ficar nenhuma dúvida. Tá bom. Okay? Demora muito a liberar esse Luciana. link? Oi. Eu queria fazer uma pergunta, não só da sua prova, porque como você está como madrinha da nossa turma, pode falar. A respeito da prova da matéria. Espera aí, tá com um barulho aí, peraí. A respeito do quê? Da prova da matéria de DI, se a gente vai ter também por esses dias, porque até então não foi passado nenhuma data. Não liberou o calendário ainda, né? A última coisa que eu fiquei sabendo era que a Croton ia liberar esse calendário, mas, gente, eu acredito que até o final da semana libere. Eu vou, de toda forma, perguntar para o Eduardo agora, tá? A gente acabando essa ligação aqui, vou pedir para ele me informar e prometo repassar para vocês a resposta dele o mais breve possível, tá? Mas, assim, gente, eu tenho falado muito, com muita gente está me mandando mensagem no WhatsApp, fala, gente, fica de olho no AVA, porque, assim, principalmente nas DIs, né? Porque as matérias dos professores, né, as matérias presenciais, a gente ainda tem esse instrumento de comunicação que é o WhatsApp, que apesar de deixar os professores malucos, mas isso facilita para vocês demais da conta, eu acredito. Já em relação às matérias DI, vocês não têm isso, então, assim, fiquem de olho no AVA. A comunicação oficial com certeza vai chegar por lá, mas eu vou, de toda forma, perguntar se tem essa previsão para que vocês já possam ir se preparando. Não sei se vocês perceberam que o calendário de prova a gente tentou espaçar ao máximo as provas de cada professor para que não ficasse encavalado nenhuma prova. Então, hoje vocês têm a minha prova para fazer, vocês vão ter 48 horas para fazer, vocês não vão ter nenhuma prova dentro dessas 48 horas. Então, assim, eu acho que vai ficar bem tranquilo para todo mundo conseguir fazer aí da forma que precisa. Ok? Tá bom, obrigada. Por nada. Ô, Luciana. Oi. O link demora muito a liberar ou não? Qual link? Do que você gravou aí. Não, geralmente não. Geralmente ele chega na mesma hora. Mas, assim, especificamente, se você tiver alguma dúvida referente a alguma questão aí, você pode... Agora eu vou estar aqui ainda nos próximos 15 minutos aí disponível. Se quiser dar uma lida comigo, o pessoal vai saindo, tá? E aí a gente vai tirando dúvida aí. A minha dúvida é só como que eu vou te encaminhar as respostas. Eu sei que é por e-mail, mas é tipo em Word ou PDF? Não, então, na verdade, não necessariamente é por Word. O AVA, quando você abrir a prova no AVA, você vai ter o campo para responder as questões abertas, tá? E nas questões fechadas, você vai ter a opção de marcar e me enviar. Se você não quiser fazer pelo AVA, ou estiver tendo alguma dificuldade, enfim, de fazer pelo AVA, você pode fazer ou digitado, ou à mão, tirar uma foto e me enviar, e aí, nesse caso, vai ser me enviado por e-mail. A forma preferencial de envio é pelo AVA, mas quem tiver alguma dificuldade vai poder usar o e-mail, tá? Agora, assim, gente, não me manda pelo AVA, me manda pelo e-mail, que é versões diferentes, não, senão a professora aqui fica louca, tá? Então, e atentem ao prazo, tá, gente? 19h05 não é 19 horas. Me enviem até o dia 16, às 19 horas. Ok, obrigado. Vou fazer aqui agora, então.
Beleza, boa prova para vocês. Obrigado. Luciana, Oi. a prova de ética e a prova de TGP estão no dia 22 e 23. Não vai dar esse intervalo de 48 horas, não. É. A Vai dar gente tentou 24. espaçar ao máximo, mas aí é porque provavelmente eles não terminaram o conteúdo, então, de uma, né? E não deu, porque eu, por exemplo, estou dando hoje exatamente para já vocês já ficarem livres da minha matéria, já que meu conteúdo era menor, mas aí TGP com certeza eu sei, porque eu estava dando TGP, o conteúdo é muito grande. E ética, quem está dando? O Alisson? Isso. Ele não terminou essa semana ainda o conteúdo, não? Das unidades 1 e 2? Acho que já terminou assim. A última aula eu não estava presente, não, porque minha internet estava caindo. É, mas assim, é só um dia encavalado, né? Então, né? Menos mal, gente. Assim, considerem que o prazo de 48 horas é uma benesse muito grande que a gente deu, né? 2 dias para fazer a prova, dá para rir e chorar. Tá bom, obrigada. Por nada. Eu achei que não tava, tá, Carol? Por isso que eu falei. Porque eu tinha olhado o calendário. Então, engano meu. Gente, alguém vai precisar que eu envie a prova por e-mail? Que eu vi que tem uma pessoa da sala de vocês aqui que me pediu. Então, eu vou encaminhar agora. E aí, queria já mandar de uma vez para todo mundo. Pessoal, para que fique disponibilizada a nossa gravação, a gente tem que encerrar a reunião. Aí eu vou fazer isso. Se vocês tiverem alguma dúvida agora, ainda pode mandar. Senão, a gente libera aqui, tá? Para eu poder disponibilizar a gravação com a explicação da prova lá no YouTube para vocês. Alguém tem mais alguma dúvida?